paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Que Deus venha abençoar. O Espírito Santo venha nos iluminar, nos capacitar. Porque Paulo fala, né? A nossa capacidade não vem de nós mesmos. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos capacita, nos ensina, nos ilumina, Espírito Santo de Deus, meu Pai. Eu te peço a tua graça, o teu auxílio, Espírito Santo, que nós possamos neste momento crescer na graça, crescer no conhecimento. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, nos dá entendimento da tua palavra, abençoa, meu Pai, nos capacita, meu Pai, a entender cada vez mais esta matéria, meu Pai, de escatologia, doutrina das últimas coisas. Espírito Santo, nos ajuda em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pode assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós paramos na página 17, né, Mateus? Ou na 20. Unidade 3, a hora da sua vinda pré-milenar. Repita comigo, pré-milenar. Pré-milenar, ó. Disse Jesus, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Será que o Filho não sabe? Ele como homem, falando ali, né? Ele como homem, mas como Deus, ele é onisciente, né? Jesus, ele é onisciente. Onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Mas não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. No entanto, ele criticou os fariseus e os saduceus, porque sabiam discernir. A gente até leu essa parte, já não leu? Lembra do tempo? Quem estava aqui é o Maurício, até ele fez um comentário, né? Essa parte, nós... aqui, ó. A gente está aqui no ponto 1. Isso. Ó, significado do termo. Amém? Mas nós vamos ler um versículo, Apocalipse capítulo 1, 19, só para a gente entrar aí. Capítulo 1, para a gente entender a chave do Apocalipse. A chave do Apocalipse está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Ali está a divisão de Apocalipse. Escreve as coisas, olha lá, 1,19. Para a gente entender Apocalipse, é dessa maneira, ó. 1,19. 1,19. Amém? Diz assim, ó. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Ó. E as que depois destas hão de acontecer. Então, escreve as coisas que tem visto. Cristo glorificado. Capítulo 1. Escreve as coisas que são, as 7 igrejas da Ásia. E as que depois dessas hão de acontecer. Então, nós cremos que do capítulo 1, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 já se cumpriu. E do capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Então é assim que divide o livro de Apocalipse. Então, do capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Porque existe, se não me falha a memória, 4 interpretações, 4 escolas, maneira de interpretar o Apocalipse. Lembra que a gente estudou? Existe os preteristas, os historicistas, os futuristas, que somos nós. Nós somos os futuristas, porque nós cremos que do capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Então, é interessante nós estudarmos, né? Até a gente já viu essas escolas. Os irmãos, lembra que a gente colocou na lousa? A gente tinha colocado os preteristas, né? Os preteristas, os historicistas e os
futuristas e também os idealistas. Então isso aqui é bom para a gente aprender, porque depende de qual escola você se posiciona, é a interpretação que você vai se desenvolver da Bíblia. Mas nós sabemos, meus, a que tem mais fundamento e base bíblica é a futurista. Por quê? Olha só, né? A escola de interpretação, nós podemos ver a primeira, que é a primeira escola, os idealistas. Olha só que interessante. As 4 escolas. Desde os dias de Agostinho, sempre existiram alguns mestres da Bíblia que têm insistido que o propósito deste livro não é instruir a igreja quanto ao futuro e não é predizer acontecimentos específicos, mas simplesmente ensinar princípios espirituais e fundamentais. Então, quer dizer, para os idealistas, eles acreditam que é espiritual, no sentido que é só uma luta entre o bem e o mal no livro de Apocalipse. Não que vai acontecer literalmente, entendeu? Que as 2 testemunhas, que a batalha do Armagedon, que vai ser literal, que o reino milenar vai ser literal. Para eles é só uma lição espiritual. Olha só. Esta é a interpretação de vários estudiosos do assunto. Na verdade, o livro ensina princípios e princípios espirituais. Ele transmite uma mensagem de conforto na sua certeza da vitória final de Cristo, mas tudo no livro contradiz o ponto de vista de que não apresenta o futuro profético. O próprio livro proclama-se profecia genuína. Então, no livro contradiz o ponto de vista de que não apresenta o futuro profético. Então, eles acreditam que é só uma questão espiritual, uma luta entre o bem e o mal. Esses são o esquema espiritual de interpretação. Eles não interpretam textos de maneira literal. Para eles tudo é espiritual. Amém? Então, a segunda escola é os preteristas. Os preteristas, olha só que interessante. Esse sistema de interpretação do Apocalipse insiste em que o autor só descreve acontecimentos que aconteceram na Terra, dentro do Império Romano. Então, para eles acreditam, Adriano, que o quê? Que o livro de Apocalipse, os preteristas, já se cumpriu no 1º século, né? Na época do Império Romano. Olha só. Dentro do Império Romano, durante os seus dias de vida, especialmente aproximando-se do fim do 1º século. Este é um ponto de vista principalmente desenvolvido no século XVII por Alcazar, um mestre jesuíta, numa tentativa de replicar aos argumentos da Reforma, que insistiam que o livro predizia a corrupção e declínio da Igreja Católica Romana, especialmente nos 2 capítulos dedicados à Babilônia. Sua opinião, infelizmente, foi adotada por um bom número de escritores modernos. Então, olha que interessante. Estes homens, até a gente tinha comentado isso, lembra, Gabriel? Estes homens defendem que o governante cuja ferida mortal foi curada é Nero, e que Domiciano foi a besta do capítulo 13. É verdade que a opinião preterista deve ser aplicada em nossa interpretação das 7 igrejas, mas dizer que o restante do livro refere-se apenas a acontecimentos do 1º século, então eles acreditam que já se cumpriu no 1º século. Aí tem os historicistas. Os historicistas eles vão dizer, olha que interessante, na história da interpretação do Apocalipse, provavelmente maior é o número de nomes ligados a este esquema do que qualquer outro ponto de vista, com exceção do futurista. De acordo com este conceito, o livro do Apocalipse, especialmente na profecia dos selos, das trombetas e das taças, apresenta eventos particulares da história. Quer dizer, eles acham que assim como as 7 igrejas, não tem as 7 igrejas da Ásia, os historicistas acham que o quê? Cada igreja é uma época do tempo, da história, que vem se cumprindo. E também
os futuristas, né? Os futuristas, na verdade, somos nós, né, meus irmãos? Nós acreditamos que nós somos futuristas. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas não de acontecer. Futurista. Então, a nossa posição é futurista, porque nós cremos que do capítulo 4 ao 22 ainda vai se cumprir. Isso aqui é lindo, né? Porque no capítulo 1, João, o apóstolo de Jesus, nós podemos ver que a gente pode ver que todos os discípulos fugiram, mas João, ele foi o único ali junto com as mulheres que estava onde? Ao pé da cruz. Ele foi até o fim. Ele estava com Jesus ao pé da cruz. E João é aquele que encostava a sua cabeça onde? No peito de Jesus. Então, é claro que dos 12, tinham 3 que eram mais chegados. Quem que eram os 3? Pedro, João, Tiago e João. Que estava com Jesus no Getsemane, que estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Olha só, que estava com Jesus na casa de Jairo, mas desses 3 tinha o mais chegado, o mais íntimo. Olha só, quer dizer, tinha os 12, dos 12 tinha os mais chegados, se é que podemos dizer assim, e dos 3 tinha um que era mais íntimo, que era João. Cadê os íntimos de Deus aqui nessa noite? Então, quer dizer, João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu. Presenciou coisas que os outros não presenciaram. Por quê? Porque ele foi até o fim, ele foi até o pé da cruz. Quer dizer, quanto maior é o nosso relacionamento com Deus, quanto maior é a profundidade, maior é a revelação que nós vamos ter. Então, João, meus irmãos, então, tu, porém, Daniel vai dizer, para você ver, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Então, meus irmãos, me lembra agora, traz no meu coração, aquela passagem do livro de Ruth. Que lindo. Quem lembra aqui do livro já, da história de Ruth? Esse tem o filme da história de Ruth. Ah, é? Às vezes o filme ele sai um pouco, vai no contexto, é interessante ou não? E a gente pode ver que Ruth, ela não fazia parte do povo judeu, mas por causa da sua fidelidade, né? Da sua fidelidade, olha só, vamos lá, livro de Ruth, olha que lindo, por causa da sua fidelidade, ela se tornou bisavó de Davi e ancestral de Jesus. Ruth, capítulo de número. É lindo, o livro de Ruth é lindo, meus irmãos. Glória a Deus. Ruth, capítulo de número 1. Vamos lá. Achou Ruth legal, não, gente? Já achou? Eu já. Lê o capítulo 1, versículo 1 para nós. E sucedeu E depois de... E aí, gente? E sucedeu que, nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E entre sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimelec. Não, Elimelec, né? Elimelec. Elimelec. E o nome de sua mulher era Noemi. E o nome dos seus 2 filhos. Está depois de Juízes, viu, Mateus? Mais fácil. Juízes. Vem só um minuto. Gênesis, Êxodo, Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Ruth. Então, quer dizer, ela era casada com quem? Noemi. Não, olha aqui, Noemi, olha para você ver que tragédia. Ela saiu da onde? Ela saiu de Belém. Quando ela chega em Moabe, o que acontece? Ruth é 4 capítulos só. O que acontece? Olha aqui, e morreram, os quais tomaram para si mulheres, e morreu Elimelec, marido de Noemi,
Quando ela sai de Belém e vai para Moabe, morre quem? Elimeleque, você lembra? E os 2 filhos, olha para você ver. Ela perde o marido e o quê? Os 2 filhos. E os 2 filhos, não é isso? No versículo de 5, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Olha como começa a história. Mas termina, né, com um final feliz, porque Deus, né, estava no controle aqui da história. Mas olha que interessante, no contexto que a gente fala aqui, olha no versículo de número 14. Olha no 11. Porém não me disse, tomai minhas filhas, porque ireis comigo, que ela falou assim, eu vou voltar para Belém, porque ela viu que Deus havia visitado o seu povo. Então Noemi fala assim, eu vou voltar para Belém. E o que ela fala para as suas noras? Olha só no 11. Porém não me disse, tomai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filha minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Aí esperá-lo-ieis até que viesse a ser grandes, deter-vos-ia por eles, sem tomar marido? Não, filha minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então ela fala, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Quem chorou aqui? Orfa e Ruth. Então ela disse, volte cada uma para a sua terra. E beijou a sua sogra. Porém Ruth, olha só, se apegou a ela. Olha só. Ruth falou, não, eu vou ficar contigo. Ruth se apegou a ela. Ruth foi fiel. Olha só. Que nem João, foi até o fim. Então, quem se apega, eu coloquei, quem se apega, Ruth se apegou a ela. João era o mais chegado de Jesus. Então, por isso que João viu que ninguém viu, sentiu que ninguém. E aqui, Ruth, ela se apega a Noemi. E olha que interessante, que versículo lindo esse aqui, Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quer dizer, as duas beijaram, mas uma beijou e se apegou. Olha só. Olha no versículo 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então Noemi fala assim, Orfa foi embora, já volta com ela também, vai embora com ela também. Olha o que Ruth fala. Disse, porém, Ruth, olha que fidelidade, amado. Por isso que temos que ser fiel. Olha que texto clássico, que versículo clássico. Disse, porém, Ruth, não insiste. Ela insistiu ainda, Ela insistiu ainda, vai embora. Ruth falou, não insiste. Não insiste, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde queres que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o teu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. E eu ali serei sepultada. Olha só, que lindo esse texto, meus irmãos. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. Aonde você morrer, eu morrerei. Olha a fidelidade. Então, Ruth, ela foi abençoada pela sua fidelidade. Então ela se converteu ao Deus de Israel. Então, e é claro que a gente pode fazer uma conjectura que existe o crente Orfa e existe o crente Ruth. Quem que é o crente Orfa? Orfa, o que Orfa fez aqui? Não se apegou. Se apegou? Não, quem que se apegou? Ruth ou Orfa? Se apegou a Noemi? Ruth. Foi. As duas eram o quê? As duas eram o quê? Noemi tinha 2 filhos e morreu. O que as duas era de Ruth? Era de Noemi? Mulher? Não, de Noemi. Noemi tinha 2 filhos. E as duas casaram com seus 2 filhos. Ela era o quê? Nome. Isso, não é não?
E era no caso Ruth. No caso era Ruth, Noemi era sogra, não é verdade dela? Não é isso ou não? Era sogra, certo? Mas o interessante aqui é que órfã, o crente órfão é o quê? É aquele que quando está multiplicando pão e peixe está tudo bem, está do lado, todo junto, vamos até o fim. Esse é o crente órfão. É o que a gente estava falando muitas das vezes, não aqui entrando em questão, mas por isso que é bom, não é verdade, meus irmãos? Você vê mesmo quem está do teu lado é no deserto, é na prova, é na luta. Porque quando todo mundo está bem, quando você está, quer dizer, mas o crente órfão está multiplicando pão e peixe. Mas quando se fala da cruz, que tem uma cruz para você carregar, que tem uma cruz para nós carregarmos, órfã deixa e abandona e beija e vai embora. Quando fala de cruz, quando fala de renúncia, a órfã fala assim: tchau, beijo, tô indo embora. Hein? Mas Ruth falou que não. Ruth se apegou. Então o que crente Ruth ou crente órfã? Ruth é aquela que se apegou e foi com Jesus até o fim, que nem João. Então, meus irmãos, olha que interessante. Só para a gente concluir que a gente encontra a questão da fidelidade. Por que João foi lançado na ilha de Patmos. Mas olha que interessante. Só para a gente... Esse livro de Ruth, ele fala do quê? Ele fala o tema desse livro é a providência divina. Conta uma história de uma mulher viúva, que decide seguir o povo de Deus. Quem que era essa mulher viúva que decidiu seguir o povo de Deus? Ruth. E se torna bisavó de Davi. E ancestral de Jesus, irmão. Olha só como que Deus honrou ela. Vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim, varão. Vale a pena ser fiel ou não? Olha Ruth, pela sua fidelidade, se tornou bisavó de Jesus e ancestral, bisavó de Davi e ancestral de Jesus. O Senhor Deus se apresenta no livro de Ruth como o Deus que, olha só, o Deus que muda situações. O Deus que muda situações aparentemente irreversíveis. E constrói uma nova história para os que permanecem fiéis, mesmo na adversidade. João está na ilha de Patmos, olha só. Mesmo em meio à adversidade, ele permaneceu fiel. João, amado, foi lançado em uma ilha de Patmos, foi exilado nessa ilha, por causa do quê? Da palavra de Deus. Por não adorar o imperador Domiciano. Porque ele sabia, dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Olha só, o imperador então, o que? Ele reivindicava a adoração. Tinha que adorar o imperador, senão vai para a ilha. Pode me mandar para a ilha, mas não vou adorar. Então, por ele não adorar os imperadores que iriam ser adorados, ele é lançado na ilha para morrer. Mas, meus irmãos, que lindo isso, Deus, olha que lindo isso aqui, Deus muda situações aparentemente irreversíveis e constrói uma nova história. Para como começou a história? Com morte. Mas Deus constrói uma nova história para os que permanecem fiéis no meio da adversidade. Então, olha só, crente órfã não, vem a adversidade, mas o crente Ruth não, amado. Mesmo na adversidade, estou no pé da cruz. Está difícil, estou no pé da cruz. Estou desempregado, estou no pé da cruz. Não estou entendendo nada, eu estou no pé da cruz. Não estou entendendo a situação, eu não estou entendendo o momento, mas eu estou no pé da cruz. Por quê? Porque Deus tem uma nova história para aqueles que permanecem fiel no meio da adversidade. Aí o que acontece? Vem comigo na palavra João capítulo 4, versículo 1. João não, Apocalipse. É João que escreve Apocalipse, mas no livro de Apocalipse. Olha só, dentro desse contexto,
Deus que muda situações aparentemente irreversíveis e constrói uma nova história para os que permanecem firmes. E qual que é essa nova história? 4:1 de Apocalipse, lê para mim. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Opa, segura aí, você já vai continuar. Segura aí. Olha só. Deus constrói uma nova história para aqueles que permanecem fiel no meio da diversidade. Olha só. Olha qual que é a nova história aqui. Primeira coisa, amado, que João vê no céu, o que é, Mateus? Trombeta. Não. Aí, ó. Trombeta. Depois dessas coisas, que coisas? Capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4 ele vê, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, galera. Ó, João está na sala do trono aqui no capítulo 4. Olha só. João vê uma porta aberta no céu, amado. A porta que Deus abre, né? Diabo não fecha. Inveja não fecha. Porque ele tem a chave. A Bíblia nos ensina que Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Cristo tem autoridade sobre a morte. Cristo tem autoridade sobre o diabo. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade sobre a matéria. Cristo tem autoridade, amado, para ressuscitar mortos. E a Bíblia vai dizer também que ele é o primogênito dos mortos. Porque Lázaro ressuscitou? Morreu e ressuscitou, mas depois morreu de novo. Não é verdade ou não? O filho da viúva de Naim morreu? Morreu. Jesus ressuscitou, mas ele morreu depois. Morreu de novo. Todos que Jesus ressuscitou antes dele, que morreram, e depois que Jesus ressuscitou, morreram de novo. Mas Jesus, por que ele é o primogênito dos mortos? Porque Jesus é o único, amado. Que é o único. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro. Depois vai ser a igreja. Mas o primeiro foi ele que ressuscitou para nunca mais Voltar. para nunca mais morrer. Por isso que ele fala: eis aqui, olha, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amado. E Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O que era? Ele é onipotente. Ele é onipotente. Foi o que a gente comentou ontem, não é verdade? Quando Deus mistura, quando ele quer fazer milagre, ele mistura onisciência, onipresença e onipotência. Qual que é o resultado? Providência, milagre. Ele muda situações aparentemente irreversíveis. Então João vê o quê? Uma porta aberta no céu. Vamos lá. No céu, amado. E a primeira voz que como trombeta ouvia falar comigo. Olha só, disse: sobe aqui. Mas dá para imaginar, Adriano? Ele está para morrer, mandaram ele para morrer. Está numa ilha. Em Patmos agora. Imagina só João, que devia estar numa ilha, provavelmente quase para morrer, aguentando os últimos minutinhos, e nos últimos minutinhos antes de estar para morrer, vê Jesus, sobe no céu. Mostra tudo para eles, a gente vai. Sabe uma coisa que eu aprendo? Nunca é tarde para recomeçar, Varão. E nunca é cedo demais também. Quando a gente pensa que, às vezes, ó, você vê, ele já estava ali com uma certa idade já, Deus ainda. Por isso que a Bíblia fala: eis que eu faço nova todas as coisas, mano. Deus é o Deus que faz novas coisas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso casamento. Esse é o nosso Deus, que faz nova todas as coisas. Olha só. E ouvi falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas o quê? Capítulo 1, 2 e 3. Olha aqui. Aqui, olha só. Vem comigo no capítulo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Há uma polêmica, uns falam, mas eu queria aqui que representa a igreja quando é arrebatado. Ó. Logo fui arrebatado em espírito. A igreja. Ó. E eis que um trono estava posto no céu. A palavra trono, Adriano, aparece aproximadamente 47 vezes no livro de Apocalipse. Trono? Trono, a palavra trono. Mostrando o quê? Que o trono de Deus subsiste eternamente, amado. Passa reino, passa gerações, vem gerações, mas o reino de Deus, ele permanece. O trono de Deus, ele subsiste eternamente.
E quando fala de trono, nós aprendemos que trono significa o quê? Governo. Poder. Então, Deus... Então, qual que é a lição aqui que nós aprendemos? Primeiro, uma porta aberta no céu. Depois ele vê o quê? Ele vê um trono. Deus está mostrando o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas. Olha só, ele vê um trono. E ele vê alguém assentado no trono. O trono não está vazio. Olha que lindo isso. O trono não está vazio. Vamos lá. E logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Repita comigo, o trono não está vazio. O trono não está Isso aqui é vazio. lindo, Wagner, olha só. O trono não está vazio. Ele continua no controle, ele continua no comando, ele continua no controle da história, ele continua no controle da tua vida, ele continua no controle da tua casa, ele continua no controle, varão. O trono não está vazio. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. O que tinha ao redor do trono? Arco celeste. O que os irmãos lembram de arco? Arco que eu... Na Bíblia. Se eu falar, vocês já vão pegar. Vocês são... de flecha. Não, arco celeste. Arco-íris. Aonde que a gente fala? Aonde que mostra arco-íris? Que tem um arco? Gênesis. Noé, lembra? A aliança com Noé? Ele viu um trono com um arco celeste, ó. Estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia o quê? 24 tronos. E via sentados sobre... Tronos 24 anciãos, vestidos de branco, Opa, vai. E tinham sobre a cabeça... coroas De ouro. Esses 24 anciões, há várias interpretações, mas nós cremos, eu creio, que aqui representa a igreja. Tanto os santos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento. Lembra que a gente estudou sobre galardões? Galardões é o quê? recompensa. Mas são o quê? Coroas. Os anciões receberam o quê? Coroas. Então não é anjo. Vestes brancas. Que Jesus também, aqueles que são vestes brancas são lavados pelo sangue de Jesus. Tudo que Jesus prometeu para tudo que as promessas que estão nas 7 igrejas são que os 24 anciões estão, coroas e vestes brancas. Então os 24 anciões aqui representam o quê? A igreja que está no céu adorando e na sala do trono. Olha que lindo isso, não é? Glória a Esses Deus. anciões vão estar... Ó, ouve essa aqui, pega essa aqui, ó. Os 24 anciãos, ó, vão ser coroados na eternidade. Olha que lindo isso aqui. Então, esses 24 anciãos, olha aqui, que lindo. Só para a gente ter uma base aqui. No capítulo número 4, ó. No início deste capítulo se dá o arrebatamento do apóstolo João. Aqui representa o arrebatamento da igreja que a gente leu, ó. Visto em seu arrebatamento. Note que depois dessas coisas, o período da igreja nesta terra, João foi arrebatado em espírito e viu coisas grandiosas. Ó, neste capítulo temos a evidência de 24 anciãos que adoravam aquele que vive eternamente. Quem que representa os 24 anciãos? A igreja. A igreja. Representa a igreja do Velho e do Novo Testamento. Não é lindo isso? O texto em foco mostra a igreja que se encontra no céu já glorificada. Varão. Olha que lindo isso. A igreja, varão. Capítulo 4 e capítulo 5. A igreja. No culto, imagine que culto que é esse daí, varão. A igreja nesse culto. Culto que você pode ver as pessoas... Não, olha que culto. Vamos ver aqui esse culto aqui. Esse na culto. Bíblia. Olha aqui, ó. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são... 7 espíritos. Quem são os 7 espíritos de Deus, hein? Meu Deus, vem comigo na palavra, olha. Quem são? São 7 espíritos? Sim. São aqueles que nasceram.
Quem são os 7 Espíritos de Deus? Quem são esses? Será que está falando da plenitude? Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Olha lá. Quem são? Já ouviu falar dos 7 Espíritos de Deus, Adriano? Ó, os 7 Espíritos de Deus, sabe quem são? É o Espírito Santo de Deus. Não são os 7 Espíritos, é o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. É um Espírito, mas com 7 facetas. E está na Bíblia, olha aqui, ó. Lê para nós. 11:2 explica. É o Espírito Santo com 7 facetas. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Se eu achar primeiro, eu vou ler, então. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Se eu achar, você lê. Se eu achar, eu leio. 11:2. 11:2. Cheio. Achou já? Vai contar 7. Conta aí, ó. Conta 7 comigo. É um Espírito com 7 facetas. Vai. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Opa! Vai contando aí. Vai contando aí. 1. Vai. O Espírito de sabedoria, 2. de inteligência, 3. de conselho, 4. de fortaleza, 5. de conhecimento, 6. de temor. 7. Temor ao Senhor. Olha só. 7. Aqui fala da plenitude do Espírito Santo. Olha que lindo isso. Então, o que o João vê? O que o João vê no capítulo 4? O Espírito do Senhor. Quando ele é arrebatado em espírito, ele vê os 7 espíritos. Olha que lindo isso. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então ficou claro aqui é o Espírito Santo. Ó. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante Ao leão. Ó, vai. O segundo animal semelhante ao bezerro. E o terceiro animal com o rosto de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma arade voando. Olha só, esses 4 seres viventes, os crentes primitivos, os crentes antigamente, eles comparavam com razão esse símbolo aos 4 evangelhos. Olha que interessante. O evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles faziam uma comparação com esses animais. Vamos lá, o primeiro animal, quem que era? É o quê? Leão. E o primeiro animal era semelhante a um leão. É o evangelho de Mateus, porque ele é rei. Mateus apresenta Jesus como rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E depois, o segundo animal semelhante a um Bezerro. Ele é servo, ele veio para servir. E não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Terceiro animal, O rosto de um homem. Lucas apresenta Cristo como o quê? O homem perfeito. O homem perfeito. Jesus o quê? Sem pecado, varão. A Bíblia fala, nos mostra. Jesus ele não teve pecado nenhum. Por quê? Porque o Espírito Santo pegou a semente de Gênesis 3,15, que foi profetizada lá e colocou dentro do ventre de Maria. Olha só. E aquele bebê, amado, e Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Olha que lindo isso. Foi o que a gente comentou. O nosso maior desafio do cristão, Adriano, sabe qual que é? O nosso maior desafio é deixar Cristo ser gerado dentro de nós. É isso. Então, e o último animal? Uma águia voando. Representa o quê? O Evangelho de João. Ele é Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, João apresenta Jesus como o Filho de Deus, varão. Olha só, como Filho de Deus. Então, vamos continuar. Os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam, o quê? Esses animais o quê? Não descansam. Nem de dia nem de noite, dizendo... O que eles estão dizendo? Glória Santo é teu nome. Vai. O que eles estão dizendo? Ó, de dia e de noite, imagine, agora. Hein, Adriano?
Esses animais estão o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é. Se você não quiser adorar, não tem problema. Se não quiser adorar, eles estão lá todo dia, de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O que era, o que é e o que há de vir. E eles estão lá, não se cansam, nem de dia nem de noite, dizer santo, santo, santo. Então, olha que lindo isso. Então, representa aqui a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar então para a apostila. Número 21. O termo milênio. O que significa milênio? Mil. Isso, vamos lá. Milênio. O termo milênio vem do latim. Significa 1000 anos. E vai ser literal, viu, meus irmãos? Nós queremos, imagine 1000 anos. Literal. Página 21. E vai ser literal. Não é encontrado na escritura, nós estamos na mesma, só aqui, ó, um curso nosso abençoado, tá? Aqui, ó, Instituto Bíblico do Circuito das Águas, né? Nosso pastor Nilson Marcos Lima, né? Um mestre também aí da palavra que Deus tem levantado, e nós estamos estudando a matéria de escatologia bíblica, curso básico em teologia. Aí a próxima apostila nós vamos ver qual vai ser. Né? São quantas apostilas? Aproximadamente eles são 21 ou 22. Mas 20 apostilas, mais ou menos. Eu acho que por aí uns. Tá aqui uns. Não, mas. 2 anos tem que ser mais ou menos, né? É, por aí. Se a gente não ficar muito, né? Por isso que é bom cada, né? Uma por mês, né? A gente vai começar a dar uma. Mas esses 20 apostilas falam sobre escatologia? Tem outros? Não, a escatologia é só essa. Tem cristologia, angelologia, hamartiologia, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja. É melhor que esse aqui. Entendeu? Então, mas cristologia, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo. Então tem muita coisa, a gente vai, entendeu? É bom que você vai ter sua biblioteca, você vai ter suas apostilas. Entendeu? Aí você vai. Então, são 20 apostilas. São 20 apostilas. Aqui é escatologia. Tem aqui, ó, quer ver? Tá no. Os irmãos estão no grupo da teologia. Vê para nós aí quantas matérias são mais ou menos. Tá aí, ó. Você lembra que eu mandei já várias vezes aí? Você tem salvo aí, Gabriel? Se você não apagou, você deve ter. Quando você procura aí, eu vou dar continuidade, amém? Tá lá, mandei no grupo. As matérias que estão. Olha lá, mais ou menos. Qual que é a primeira? Olha lá, ó. A primeira, introdução à teologia. Vai, lê aí pra nós. Lê umas 10 só pra gente. Ó. Fala, bibliologia. Espera aí, olha lá, vai. Bibliologia. Teologia própria. Pentateuco são 5 livros, o primeiro livro da Bíblia. Então, tem muita coisa, dá pra gente. Eu aprendi um pouco sobre Pentateuco. Paracletologia. Doutrina do Espírito Santo. É que é uns nomes meio acadêmico, mas é resumindo a doutrina do Espírito Santo. História do povo judeu. Olha aí, ó, história do povo judeu. Os livros históricos do livro judeu. Cristologia. Doutrina de Cristo. Missiologia e Missão. discipulado. E por todo mundo. Os livros poéticos. Geografia. Quais são os livros poéticos? Já não lembra? Salmo, Eclesiástico, Provérbios, Jó. Geografia bíblica. Ó, a geografia. Angelologia. Fala sobre demônios também. Angelologia é legal. Legal, sim, interessante. Mas espera aí, segura aí. Ó. Angelologia vai entrar tanto nos anjos caídos, os anjos que se rebelaram contra Deus. Isso aí eu quero aprender. Tá? Entendeu? Então é interessante. O nome querubim, serafins, a gente vai estudar. Entendeu? Por isso que é bom. Interessante. Vai lá. Angelologia. Não, já fui. Amartiologia. Doutrina do pecado. Pecado significa errar o alvo. E só um minutinho, só fazer uma pincelada. Na verdade, tudo foi por causa do pecado, o problema, né? Então, no meio
qual Deus resolveu o problema do pecado, foi por isso que Cristo veio morrer na cruz do Calvário por nós, foi o pecado. Porque a gente pode ver que tudo que Deus criou foi perfeito. No capítulo 3, a entrada no pecado no mundo. Mas no mundo espiritual, já havia pecado? Se a gente for ver que o diabo se rebelou contra Deus nesse contexto. Porque já existiu o diabo. O diabo tentou. Foi o diabo que enganou Eva. Então já existia o pecado. O pecado. Só que ele ainda não... Mas o pecado na terra veio por Adão. Lá em cima já que. Olha para você ver. Vamos dizer assim, no mundo espiritual já existia. Não é forte isso daí, Adriano? No mundo espiritual já existia o pecado. Mas para o pecado entrar no mundo, tinha que ser por um homem. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus vai falar para Nicodemos, a única solução, Nicodemos, é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, mano, independente se você nasceu num lar cristão, se a pessoa nasceu, o pai é pastor, independente, vai chegar um certo momento, uma certa idade da vida dessa criança que ela vai ter que aceitar Jesus. Porque todos são pecadores, amado. A criança, você pode ver a criança, o Adriano, a criança, você pode ver quando ela vai crescendo, você já vê, ninguém precisa ensinar para ela mentir, a fazer. Precisa ensinar, Adriano? Olha para você ver. Ela vai aprendendo sozinha conforme ela vai. Você pode ver que a natureza pecaminosa, ela já vai aparecendo. Os traços dessa natureza. Por isso que Davi fala assim, ó, em pecado me concebeu minha mãe. Então, a criança, é claro, a criança é pura, mas de uma certa idade que ela alcança uma... É claro que uma criança de uma idade que tem, se ela morre, ela vai para a glória. Mas até o ponto, a gente não sabe, hoje as crianças estão espertas, mas até que ponto que ela já sabe discernir entre o bem e o mal? Então ela já... discernir, ela pode ser... Não, aí sim, ela pode ser... porque já tem uma maturidade. Você vê, tem ser criança aí, tem pessoas de 13, 12 anos já... Aí eu acho, criança aí eu acho que a idade não importa, não importa. Aí que a criança crescer, já está tendo conhecimento que é o certo e o errado. Aí a idade não importa. Não dá pra gente falar. A conhecimento Bíblia não fala pra gente definir uma idade. Uns é menos, uns, né? Mas você está entendendo como eu estou falando da questão aqui, da nossa natureza pecaminosa? Como que ela vai se desenvolver? Como que ela vai surgindo, aparecendo? A criança, você vê, já começa a fazer. Então, por isso que a Bíblia fala que é necessário, nem que falou para a gente, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Por isso que Paulo fala assim, já estou crucificado com Cristo. Meu velho homem já foi crucificado lá na cruz do Calvário e não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Então nós temos que renunciar. Servir a Cristo é renunciar ao erro, renunciar ao ego, renunciar à velha natureza, renunciar ao velho homem, renunciar tudo. Renunciar a tudo. Foi o que Deus falou para Abraão. O que Deus falou para Abraão? Sai da sua terra, renúncia pessoal, então. Renúncia pessoal. Por isso que a salvação era individual. O que falou? Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai, Abraão. Precisa sair. Quer dizer, Abraão teve que tomar uma atitude. Teve que renunciar, varão. E Jesus mesmo diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Mas eu estou servindo a Deus há 10, há 30 anos. A cada dia tome a sua cruz e siga. Mas faz 50 anos que eu sirvo a Deus. Cada dia tome a sua cruz e siga. É a cada dia, varão. É a cada dia. Independe se você tem 10, 20, 30, 50 anos. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quer ver se a gente... Mano, é simples. Você quer ver se a gente parece com Cristo? Porque cristão é isso, aquele que parece com Cristo. É só a gente ver se a gente está se esforçando, se a gente está cumprindo o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7. Bem-aventurados limpos de coração. E aí? Bem-aventurados que choram. E ali no Sermão do Monte... Jesus está querendo dizer que o problema não é o exterior, que os fariseus eles se preocupavam eram os religiosos da época, com a aparência.
com rótulo. Mas Jesus mostra que o problema é o interior do homem. Porque o que contamina o homem é o quê? Não é o que sai da boca, mas é o que entra. Não é isso ou não? Não foi isso que ele falou? O que contamina o homem não é o que sai da boca, o que entra. Não é isso ou não? Então, é o coração do homem. O problema está no coração do homem. Está no nosso coração. Olha para você ver. Marcos capítulo 7. Então, olha que interessante isso, Mateus. Então, por isso que Jesus veio. Jesus veio tratar o quê? Jesus veio mudar o interior do homem. Por isso que a Bíblia fala, eu vos darei. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, eu vos tirarei o coração de... Eu vos tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração novo. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 5, nós podemos ver aqui, só que, ó, Jesus escreve o caráter cristão, que emana de dentro para fora. Então você pode ver que tem pessoa, amado, que está 30, 20 anos na igreja e não muda nada. Porque é aparência, é só folha. É que nem aquela figueira que não tinha fruta, era só folha. Que nem o povo de Israel, a religiosidade. Porque não deixa o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora. Então o problema, olha aqui, ó, os fariseus ensinavam que a justiça era exterior. Era uma questão de obedecer regras e regulamentos. Jesus falou não. Então eles se preocupavam com regras e regulamento. Mas Jesus quer que nos concentremos em desenvolver um bom caráter e não apenas uma reputação religiosa. Ó, quer dizer, um dos princípios enfatizados por Jesus do Sermão do Monte é isso, o que? O caráter cristão. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos. Olha só, é isso aí. Então, essa é a ética cristã. Então, o caráter cristão Jesus veio trazer. Então Jesus veio o quê? Trabalhar o quê? A parte, o coração do homem. Por quê? Olha como que é o coração do ser humano lá. O coração do homem irregenerado, que não teve encontro com Jesus ainda. Marcos capítulo 7. Não, olha só aqui. E dizia, o que sai do homem, ó, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Olha o que Jesus fala. Aqui. Vamos lá. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Jesus repreendendo os fariseus, ó. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, e ele vem aqui, ó, e dizia, o que sai do homem, isso que contamina o homem, porque do interior do coração, é o que sai que contamina. Ó, o que sai do homem, isto é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Então é o que sai. A gente já falava ao contrário, não tinha não. É o que sai. Porque do interior do coração dos homens. Então o problema está onde? O nosso problema está onde? O problema do ser humano está dentro do coração, mano. É o coração que precisa ser mudado. É o coração que precisa ser transformado. É isso aí. Ó, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha só, a pessoa ainda que não teve encontro com Jesus, que não foi transformada. Maus pensamentos, os adultérios. Olha só a nossa natureza, varão. As prostituição, o homicídio, o furto, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vem de dentro do homem, varão. Olha a nossa natureza pecaminosa. Tudo isso vem de dentro do homem. Então Jesus veio o quê? Mudar o quê? Tratar o quê? O interior do homem, varão. O interior do homem. O interior do homem. Mas também aqui, voltando aqui. Vem comigo na palavra. Apocalipse capítulo 20, do 2 ao 7. O termo grego, que ocorre a miúde, na literatura teológica.
denota a doutrina de que Cristo virá e estabelecerá um reino terrestre por 1000 anos. Então, só uma coisa que eu quero pontuar aqui. Então, quer dizer, Cristo virá na batalha do Armagedon e vai estabelecer um reino milenar por 1000 anos, amado. Literalmente, guarda isso. Literalmente. A existência desse reino está firmemente estabelecida no ensino do Velho Testamento, mas o livro de Apocalipse nos dá a sua duração. Olha que interessante. Aqueles que creem que Cristo voltará antes do milênio, são conhecidos como pré-milenistas. Guarda isso. Pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Porque eles acham que já... É porque queremos que Cristo voltará antes do milênio. Olha aqui, ó. Aqueles que creem que Cristo não vai voltar visível, pessoalmente, até depois do milênio, são chamados de pós-milenistas. Até pouco tempo atrás, a designação pré e pós era desnecessária. O quiliasta ou milenista era alguém que cria na doutrina da volta pessoal de Cristo para reinar visivelmente durante o milênio. E muitos autores ainda designam por esse nome as pessoas que assim creem. Sua doutrina sempre foi conhecida como a doutrina do milênio. A igreja primitiva era pré-milenista. Uma citação de Papias, que morreu com os pais da igreja em 165 depois de Cristo. Foi preservada para nós e é citada por Silver, como se segue: haverá um milênio após a ressurreição dos mortos, quando o reino pessoal de Cristo será estabelecido neste mundo. Policarpo falou de nossa perspectiva de reinarmos com Cristo, do fato de que os santos julgarão o mundo. Fischer admite que durante o período de 100 a 303 depois de Cristo, a crença em um reino milenar na Terra, que se seguiria ao segundo advento de Cristo, era amplamente difundida. Esta crença milenista ou quiliasta é encontrada em Justino Irineu, Tertuliano. Os alexandrinos se opunham a ela. Eles contribuíram para a queda do dogma, que foi também apresentada pela impopularidade do montanismo, do qual era um proeminente artigo. Então, olha que interessante aqui. Então nós somos o que? Pré-milenistas. Pré-milenista, porque nós queremos que Cristo voltará. Cristo não voltará antes do milênio, porque ele vai estabelecer o milênio, né, na sua segunda vinda, no advento. Olha aqui. Então na página 20, a maneira e a hora do estabelecimento do reino. No capítulo 22 aqui, ó. A maneira e hora do estabelecimento do reino. Estando plenamente conscientes de que o termo reino é usado a miúde para designar o reino de Deus no coração dos homens, encontramos mesmo assim muitas referências que falam de um reino futuro e terrestre. O primeiro não vem com visível aparência. Lucas 17, 20. Que foi Cristo. Por isso que os judeus rejeitaram. Acharam que Cristo vinha de uma forma aparente, né? Um político, um guerreiro que nem Davi. Mas Cristo veio de uma forma simples, humilde, sentado num jumentinho, entrou em Jerusalém, foi colocado numa manjedoura. O Cristo da manjedoura, o Cristo da cruz, não é lindo isso, meus irmãos? O Cristo da manjedoura. Então os judeus, mas como? Ele é o Messias, ele é o rei, numa manjedoura? Né? Esperavam que Cristo ia nascer num palácio. Olha só, e ele veio de uma forma simples. Por isso que eu falo, repita comigo, o nosso Jesus é simples. É simples, o Evangelho, o Jesus ele é simples. Né? Nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, foi morar em Cafarnaum. O nosso Jesus é simples. O nosso Jesus é simples. E a gente pode ver a simplicidade quando os pastores foram visitar Jesus. E qual que era o sinal? Vocês vão encontrar um menino numa manjedoura. Numa manjedoura. Olha só. Então, a simplicidade de Cristo.
Mas o segundo vem em Daniel 2, do 44 ao 45. Lemos que nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará. Então aqui fala da maneira e hora do estabelecimento do reino. Então o reino vai ser, o milenar vai ser literal. As bênçãos associadas a este reino futuro. 3, o terceiro ponto aqui, ó. A diferença entre receber o reino e inaugurá-lo. A promessa aos apóstolos de reinarem sobre as 12 tribos de Israel. Previsões das condições que existirão logo antes da sua volta. Ó, página 24. A ordem dos acontecimentos, que é importante, ó. Vamos ver a cronologia dos fatos. Página 24, deixa eu ir, ó, Gabriel. É encontrado em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 20. Está de acordo com Salmos 2, do 3 ao 8. Em Apocalipse temos a vinda de Cristo com seus santos. Então Cristo vem com a igreja. 19, do 11 ao 16. A batalha do Armagedon. Olha a sequência que é. Então Cristo vem com a igreja, ó. Está de acordo, ó. Temos a vinda de Cristo com os seus santos. A batalha do Armagedon. A prisão de Satanás, a entronização dos santos da primeira ressurreição, a libertação de Satanás depois de 1000 anos, o julgamento de Satanás e a segunda ressurreição e o julgamento do grande trono branco. Vê-se, pois, dessa maneira, que se seguirmos a ordem dos eventos nessa passagem, teremos que concluir que o Senhor virá à terra antes do milênio e para estabelecê-lo. Por que deveríamos tirar qualquer uma dessas afirmações? Então, qual que é a ordem cronológica dos eventos aqui, Mateus? Ó, a igreja é arrebatada, certo? Num piscar de olhos. 7 milésimos de um segundo. Muito rápido. Volta iminente. O que é a volta iminente? A qualquer momento, varão. A qualquer momento. A qualquer momento. O arrebatamento a palavra arrebatamento, lembra que significa harpazo, tirar com força, com violência. Então, a igreja é arrebatada, e quando ela é arrebatada, João capítulo, Apocalipse 4 e 5, os 24 anciãos, que estão adorando o Cordeiro de Deus, receberam vestes brancas e coroas, que é uma representatividade da igreja. Então, a igreja é arrebatada e ela está onde? Na sala do trono, adorando aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, dizendo, digno ao Senhor de honra, de glória. E cantando um novo cântico. A igreja vai cantar um novo cântico. Olha só, Mateus. A igreja, e qual que é o novo cântico? Os irmãos lembram? Porque os 24 anciãos, se é possivelmente, a gente não pode também, vamos dizer assim, ó, afirmar também plenamente que seja a igreja, mas provavelmente seja a igreja. E se for a igreja, os 24 anciãos, ali, a igreja arrebatada, nós vamos estar na sala do trono, adorando o Cordeiro. E qual que é o novo cântico? Olha aqui, Mateus. Isso aqui é lindo. A igreja vai estar no céu. Olha que culto. E eles vão estar cantando. Olha aqui, ó. Olha o culto no céu aqui, Mateus. Que lindo. Olha que culto, nós vamos estar lá. Ó, João, então, aqui, no 5:9. 5:9. No 5:9, que lindo isso. No capítulo 5, vamos ler, para nós concluir aqui. É lindo. A igreja no céu, o culto no céu. O 4:11, o 10 assim, ó, e os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, que lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Olha no 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João, quando está no céu, que tinha aquela porta aberta no céu que ele sobe, ele vê um livro. E esse livro está o quê? Hein, Gabriel? Esse livro está o quê?
livro está aberto, está selado ou não está? No capítulo 5. Aí, vê aí. E vi na destra do que estava assentado. Quer dizer, e João vê na destra do que está sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Então João vê o que está sentado sobre o trono, um livro, selado. Com quantos selos? 7 selos. E viu um anjo forte. O anjo era o quê? Um anjo forte. Bradando com grande voz. O que o anjo fala? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então, João está presenciando tudo isso. Imagine. Ele vê um assentado no trono e na sua destra um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E o anjo forte diz, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno se todos pecaram e destituição da glória de Deus? Quem é digno? Aí João, quando ouve isso do anjo forte, o que ele faz? O que ele faz? Aí o anjo continua, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então João, quando vê isso, que nem ninguém era digno de abrir, nem de olhar para ele, aí o que João faz? O que João começa a fazer? E eu chorava, olha só. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos, então eram 24, sai um ancião, e fala assim para João, o quê? Imagine, dos 24, sai um dos 24 anciãos. E disse um dos anciãos, não chores, olha só, não chores, João. João está chorando, não tem ninguém digno, nem no céu, nem na terra, de ler, de ver o livro, está chorando. Aí o ancião fala assim, não chores. Que lindo isso, eis que o leão da tribo de Judá, olha só, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fica tranquilo, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, olha só, aleluia, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando Jesus chega, acabou o choro. Olha só que lindo isso. Quando Jesus chega, hein, Gabriel? Acabou o choro. Quando Jesus chega, olha só, por quê? E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostravam-se diante do cordeiro, varão. Olha só que lindo. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações, e cantavam um novo cântico. E qual que é o novo cântico que nós vamos cantar lá, Mateus? Dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes. Pelo sangue de Jesus ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos. E era o número deles milhões e milhares, que com grande voz dizia, digno é o cordeiro que foi morto, de receber
o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos estar nesse culto no céu. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quais são esses 7 selos, hein, Gabriel? Primeiro selo, cavalo branco, capítulo 6, ó. Aí começa a tribulação. Do capítulo 6 ao 18, período tribulacional. Ele abre o primeiro selo, vem um cavalo branco, trazendo uma falsa paz. Aí depois abre o segundo selo, cavalo vermelho, trazendo guerra. Terceiro selo, cavalo preto, trazendo fome. E quarto selo, cavalo amarelo, trazendo pestes e morte. O anticristo. E o quinto selo, a Bíblia fala daqueles que morreram, os mártires da tribulação, estão clamando debaixo do altar de Deus. Estão conscientes. Terceiro céu. Então, quando um crente morre, nós vamos estar onde? Consciente no terceiro céu. E aonde é o terceiro céu? Hoje estará comigo no paraíso. É no céu. Paulo também foi arrebatado. Não sei se no espírito, no corpo, mas foi ao terceiro céu. Foi ao terceiro céu, que é o paraíso. Estado intermediário. Não tem nada a ver com purgatório. Estado intermediário. Nós vamos estar conscientes, amado. Conscientes. Só esperando o arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer: os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós. E depois nós. E depois nós. E depois nós. E depois nós seremos juntamente com ele arrebatados, meus irmãos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Nos ares. Ao encontrar o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que consola não é teologia da prosperidade. O que consola não é chave de casa, de carro, não. O que consola, amado, não é culto neopentecostal. O que consola, amado, é saber que nós vamos passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, tu, porém, vai até o fim. Se não seja crente órfã, mas seja crente rude. Amém? Como os irmãos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar. Então, meus irmãos, aí a gente continua na próxima. Pré-tribulacional. Repita comigo. Pré. Fala assim, eu sou pré. Eu sou pré, mano. Um dia eu estava discutindo uma pessoa, mas eu vou passar na tribulação. Se você quiser ficar, você fica, com todo respeito. Chega de tribulação, barão. Que a pessoa quer ficar com o anticristo, quer ficar, fica. A Bíblia fala que a tribulação do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, varão. Aleluia. Então nós somos pré-tribulacionistas. E está na Bíblia isso, capítulo 4 e 5. Antes de abrir o céu, a igreja está onde? Está no céu, adorando o Cordeiro de Deus. Aquele que foi morto e é digno de abrir o selo, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A igreja está no céu, adorando o Cordeiro de Deus. Não chores, não chores. Ele venceu. Aleluia. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Nos capacita, meu Pai, a cada dia, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, porque essa é a nossa esperança. Pedro vai dizer que nós temos que estar preparados para responder a qualquer um que nos perguntar qual que é a razão da vossa esperança. E a nossa esperança, meu Pai, é o arrebatamento da igreja. E a nossa esperança, meu Pai, é estar um dia eternamente com Jesus Cristo de Nazaré. E lá nós vamos ver o seu rosto. Nós vamos adorar o Cordeiro de Deus, meu Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Não deixe, meu Pai, que esse fogo venha apagar, meu Pai. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, meu Pai. Não deixa, meu Pai, esse sentimento, meu Pai, de Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, se apagar do nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente.